Olha, muito boa tarde. Já estou em direto aqui no YouTube e no Facebook. E agora estou só aqui a ligar também no Instagram. Pronto, já está, já estou em direto. Muito boa tarde a vocês que estão aí do outro lado, a ti que está aqui a ouvir nesta primeira live de lives sem bloqueios. Ou seja, eu vou estar aqui a explicar-te o porquê de termos alguns bloqueios, na nossa vida, como é que isto acontece e como é que isto tudo se passa. Agora, deixa-me só aqui desativar aqui as notificações, porque assim vamos estar sempre aqui a ouvir o bling, 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 e não dá para isso. Ora, quem sou? Eu sou Bárbara Guerreiro, sou terapeuta especializada na lógica do inconsciente e, sobretudo, especializada no desbloqueio de traumas, precisamente. Tenho várias. Ok, estou aqui a ver dois ecrãs, por isso é que eu estava a ver ali uma cena, mas pronto, como isto é tudo novo, com o StreamYard para mim é tudo novo, então estou aqui mesmo a tratar. Então, estava eu a dizer que ajudo pessoas a desbloquearem-se dos seus traumas com várias técnicas. Uma delas, que é mesmo chamado desbloqueio de traumas, que é uma técnica que veio de França, Détachement de Traumatisme, que foi criada pela Martine Claveri, e de quem sou embaixadora. Ou seja, eu formo também terapeutas nesta técnica de desbloqueio de traumas ao nível mundial. Porquê? Porque eu ensino e formo esses futuros terapeutas em língua francesa, claro que é a minha língua materna, em língua portuguesa, que é outra língua em que eu me sinto super à vontade, como tu podes ouvir, e em língua inglesa. Portanto, estão várias pessoas assim a poderem ser formadas nesta técnica que ajuda numa única sessão a libertar-se de imensos dos nossos bloqueios e dos nossos traumas, desde que saibamos de onde é que vêm esses traumas. Outras técnicas que eu tenho, hipnose e sonoterapia e também com o despertar de consciência, que é uma terapia quântica. Isto é quem eu sou. Eu vivo em Portugal, mas sou uma cidadã do mundo, porque ando mesmo por aí pelo mundo, de mochila às costas e, sobretudo, com a carrinha de um lado para o outro. Estas lives vão ser todas as quartas, às 13h15, em que eu te vou trazer aqui algumas informações sobre desbloqueios, sobre bloqueios, o porquê, explicar-te o porquê é que isto acontece e o que é que está por detrás de tudo isto que acontece. Eu estou aqui a seguir aqui a minha cábula porque eu tenho aqui um seguimento para poder ajudar-te aqui nesta live. Vais também poder ouvir, se isto te interessa, se este tema te interessa, o inconsciente e como é que nós funcionamos e esta lógica do inconsciente, também te convido a poderes ir ouvir os podcasts que eu tenho em língua portuguesa, em língua francesa e em língua inglesa, que se chama em português simplesmente o inconsciente, em francês Il était une fois l'inconscient, inconscient com o U e não com o I, e em inglês You Made in Mind. E aí já tens mais de 80 episódios em que eu te explico várias coisas, vários funcionamentos do nosso cérebro, mas não forçosamente sobre bloqueios. Falo de variadíssimos temas. Ora bem, vamos então falar aqui de efetivamente o porquê de tu não conseguires atingir certos sonhos. Porque podes estar a encontrar-te numa encruzilhada, podes estar, o que é que eu faço? Eu quero avançar, eu quero seguir os meus sonhos, mas não consigo. Há algo que me impede, quero muito avançar e até faço muito para avançar, mas entretanto há algo que eu não sei porquê, não chego lá, não vou lá, não avança. Ok. Então, eu tenho aqui 3 premissas primeiro para te dizer, que é, eu vou-te falar aqui de bloqueios, mas entende que o que é para uma pessoa não será a mesma origem do que outra. Existe, sim, as mais comuns, que é isso que eu te vou dizer daqui a pouco, mas somos todos únicos.
isto é algo que é importante perceber, é que mesmo que o funcionamento do cérebro seja de uma certa forma, que até aparentemente possa ser o mesmo bloqueio, o medo, por exemplo, sim, pode ser o medo, mas o que está por trás desse medo é único a cada um, porque o que originou esse medo é que não é o mesmo para todos. Então, posso falar aqui de uma forma geral, mas é preciso que entendas que, para além dessa forma geral, existe ainda o específico de cada pessoa. E é isso que é importante entender. Somos únicos, não há outra pessoa igual a nós, somos as únicas pessoas que estão aqui. Olá, Carla! Somos as únicas pessoas que estão aqui com as mesmas características e somos os únicos a ocupar um determinado lugar e uma determinada crença. Podemos ter valores em comum com várias outras pessoas, mas onde tudo faça mates, nem os gêmeos são iguais. Eu sou filha de trigêmea, portanto é a minha mãe com mais 2 tios, e eles os 3 nasceram no mesmo dia, e mesmo assim, com 2 horas de diferença uns dos outros, e mesmo assim são 3 personalidades completamente diferentes. Eles viveram os mesmos episódios quando eram pequenos, porque então aí é que, portanto, há 70 e tal anos, punham-nos mesmo os 3 sempre juntos, e, no entanto, a percepção que cada um teve dos eventos é completamente diferente. E é isso que é preciso entender, é que tudo é diferente para toda a gente, ok? Então, isto é uma segunda premissa que eu te queria dizer. Queria também dizer que os nossos comportamentos, essa é a terceira premissa que eu te queria aqui trazer para hoje, é que os nossos comportamentos vêm sempre de condicionamentos que nós vivemos entre os 0 e os 21 anos, sendo que 0 anos é dentro da barriga da mãe, ainda, durante a gravidez, que a nossa mãe, os eventos que ela viveu, nós, dentro da barriga da mãe, também os vivemos e em primeira mão, sem filtros, porque não conseguimos, na altura, e não conseguimos diferenciar o que era da mãe, o que é nosso, o que era, como é que a mãe viveu e etc. Portanto, nós temos determinados comportamentos hoje porque os gravamos e vivemos esses comportamentos com eventos e com condicionamentos do nosso passado desde a barriga da mãe. Para quem acredita em vidas passadas, se não acreditares, vamos começar já pela barriga da mãe, que já aí há muito para tratar. Muito bem, então isto eram os primeiros pontos que eu queria dizer, que somos todos diferentes, que somos todos únicos e que tudo o que nos acontece hoje, todos os comportamentos que temos hoje, eles vêm de condicionamentos que nós tivemos entre os 0 e os 21 anos. Eu depois, noutros lives, eu explico o porquê dessa lógica do inconsciente, mas por enquanto é aquilo que tu precisas de saber. Então, tens sonhos. Tens o desejo de montar uma empresa, mas também podes ter o desejo de casar e ter filhos. Podes ter o desejo de viver numa casa grande à beira-mar, pronto. E há sempre algo que te impede de atingir esses sonhos. Tu até, se fores uma pessoa ainda a estudar, tens o sonho de ter um determinado emprego ou uma determinada função, e qualquer coisa te impede de chegar lá. Quais são os bloqueios mais comuns que existem e que fazem com que não consigas mesmo chegar lá? Um dos primeiros é o teu, precisamente, ambiente familiar e social. Ou seja, nós todos nascemos e vivemos numa família, qualquer que seja. Pode ter sido a nossa família de origem, se a pessoa foi abandonada de qualquer forma, ela viveu num determinado ambiente, quer seja de uma família de acolhimento, quer seja de casa de acolhimento, ou tenho a palavra em inglês que é foster, mas é casas de acolhimento, pronto, aquelas casas, não é lar, mas para os jovens, pronto. Então,
de qualquer forma, a pessoa viveu num determinado ambiente e esse ambiente é que vai, com toda a certeza, condicionar depois o resto da tua vida. Se tu nasces num ambiente em que os teus pais te abraçaram, te tranquilizaram, trouxeram-te sempre apoio, então tu vais viver de uma forma diferente. Olá, Sandra, tudo bem? Tu vais viver de uma forma diferente de uma pessoa que foi deixada ou desdará ali na sua família. Da mesma forma, se tu és o primogênito ou a primogênita de uma família, tu terás tido um ambiente familiar muito mais protetor. Até te vou dizer, por vezes, num ambiente familiar demasiado protetor, porque, ai, cuidado, está com o nariz a pingar e, ai, vamos logo ao médico ver o que é que está a passar. Se fores o último de uma família, se calhar, está a pingar, sim senhora, vamos esperar 2 ou 3 dias e se pingar e continuar e ter febre, não sei o que, aí vamos ao médico. Mas se não pingar, se não continuar, vai estar tranquilo. Portanto, forçosamente, a forma como tu viveste este ambiente vai condicionar-te. Se foste super protegida e super protegido, podes ter aquele medo de avançar, aquele medo de ir para a frente. Mas, ao mesmo tempo, se te sentiste aquele aconchego, podes ter tido a segurança suficiente para dar o passo. Ou não. Portanto, por isso é que eu estava a dizer, somos únicos e somos todos diferentes. Podemos estar a viver o mesmo evento e, no entanto, a reação que vamos ter às situações totalmente diferente. Okay? Então, é muito importante que entendas que o teu bloqueio possa vir do ambiente familiar ou do ambiente social. Basta que tenhas um pai ou uma mãe que, para quem a vida, para eles, tem que ser muito regrada, é trabalho, casa, não saímos dali, não podemos arriscar, etc., para tu seguires a mesma via, ou teres medo de ir para de outra forma. Portanto, isto tudo é que vai aqui trazer um condicionamento diferente. Portanto, esta era a primeira. Olá, Pedro. Olá, Sabrina. Sejam bem-vindos. Estas lives, como eu estava a dizer no início, estas lives vão acontecer todas as quartas. Portanto, estou aqui a experimentar em 3 plataformas diferentes, que é o YouTube, o Facebook e o Instagram. Portanto, estou mesmo a estrear-me nestas coisas. Mas pronto. Outra origem, o que é que te poderá aqui bloquear e que te possa impedir de atingir os teus sonhos é crenças limitantes. Crenças limitantes que te podem ter sido incutidas pelo teu ambiente familiar, mas podem ser, e a maior parte das vezes, são crenças que tu adotaste para ti mesmo, para ti mesma. Uma crença como, por exemplo, eu não sou capaz. Podes ter essa crença do eu não sou capaz. Podes ter essa crença do mas quem sou eu para querer uma casa de 1 milhão? Sei lá. Mas quem sou eu para ir viver à beira-mar? Ou quem sou eu para deixar um emprego e arriscar-me a ter o meu negócio próprio? Pode haver aqui várias crenças que te limitam. Se essas crenças te limitam, é precisamente isto. Estão a pôr uma barreira. Então, onde há uma barreira, há um bloqueio, como é lógico. Agora, daqui tu podes acreditar que não consegues ultrapassar essa barreira porque não tens os apoios suficientes ou não tens, seja como for. Pode acontecer, mas não deixam de ser crenças. E há algo que é muito importante que tu devas perceber, é que crenças podem ser ultrapassadas, ok? E então, se as crenças podem ser ultrapassadas, tens é que fazer um trabalho sobre ti para poder partir tijolo, né? Partir aquela barreira, partir aquele muro que te puseste para avançares para os teus sonhos, ok? Um terceiro fonte, vamos dizer assim, origem do teu bloqueio podem ser condicionamentos culturais e sociais. O que é que eu quero dizer com isto? Um condicionamento cultural
É, por exemplo, teres nascido e estares num ambiente em que as mulheres, ou os homens até, mas nunca estudaram. Portanto, nunca houve ninguém na família que tivesse estudado, ido para a universidade, por exemplo. Então, há aqui um certo condicionamento dentro desta família que faz com que, se calhar, não é para esta família de estudar, ou ao contrário. Mas também pode ser o facto de, por exemplo, nesta sociedade onde tu estás, as mulheres não vão trabalhar para fora. As mulheres têm que ficar em casa. Então é um condicionamento que é transmitido de geração em geração, da tua família, no teu lar, na sociedade em que te inseres, na região do país onde tu estás, no país onde tu estás, e isto faz com que tu não consigas efetivamente ultrapassar esse sonho, porque esse condicionamento cultural e social não te permite autorizar-te a tal coisa. Eu estou a falar das mulheres porque as mulheres normalmente é o que sentem, né? Mas pode também ser um condicionamento religioso. Tu podes até querer ter uma vida de liberdade, mas porque tens um condicionamento religioso que te diz que tens que ir à missa até horas, ou tens que ter este determinado comportamento, que não te podes autorizar a fazer isto ou a fazer aquilo, faz com que te limites nesta tua liberdade. Então, isto também é um condicionamento cultural e social. Eu vou-te dar um exemplo que para mim foi chocante, para mim, porque nunca me teria passado pela cabeça uma coisa dessas, mas que eu encontrei muitas vezes pessoas a dizerem isso, que é quando eu resolvi ir viver sozinha, mas quando eu digo que resolvi viver sozinha, aluguei uma casa onde eu estou a viver sozinha. E na altura, sobretudo o meu pai, não passava pela cabeça como é que é possível uma mulher decidir sair da casa familiar, vamos dizer assim, para ir, entre aspas, gastar dinheiro numa casa quando tem um quarto disponível e gratuito, vamos dizer assim, porque estaria sob a alçada do meu pai. Mas estamos a falar aqui que é eu que sou uma rebelde, portanto, assumo completamente como uma rebelde, eu saio de casa, vou para fora e faço efetivamente, vou lá para alugar essa casa. Mas neste condicionamento social e cultural dentro da minha família, foi difícil compreender isto. Porque não é normal, não é, mas porquê? Vais gastar dinheiro? Não vou gastar dinheiro. A realidade é que a casa familiar ficava num sítio que eu, para me deslocar até ao sítio onde eu passava a maior parte do tempo, estava a gastar tempo, estava a gastar gasolina, estava a gastar dinheiro em comida e etc., porque ficava o dia inteiro no local de trabalho. E a realidade é que o valor da renda da casa, de uma casa completa, eu ainda poupei dinheiro porque não estava a gastar nem em transportes, nem em tempo, e tive muito mais qualidade de vida e consegui ter mais trabalho porque tinha menos tempo perdido em transportes e seja o que for. Portanto, eu fiz as contas, simplesmente fiz as contas, para além de que era para ter a minha autonomia. Mas isto para explicar-te que os condicionamentos culturais podem também bloquear-te de teres aquela tal coragem para sair desse hábito, vamos dizer assim, cultural. Eu imagino, por exemplo, que uma pessoa que esteja a viver em Marrocos, por exemplo, terá se calhar uma mulher, terá mais dificuldades em seguir o seu sonho de ser médica, ou seja, de ir estudar, de deslocar-se para uma universidade, de estar num ambiente para se tornar médica, por exemplo. Eu falo médica porque eu era aquilo que eu queria ser, mas tudo isto, culturalmente e socialmente, pode haver aqui um bloqueio. Ainda, diferença entre as mulheres e os homens.
Um homem que tenha a liberdade de sair à noite é um homem livre. Mas uma mulher que tem a liberdade de sair à noite já é uma Galdéria. E, no entanto, os dois provavelmente aspiram à mesma coisa, que é ter liberdade. Só que a forma como depois é entendido por ti própria primeiro, antes de ser pela sociedade, já é diferente, ok? Olá, Luísa, estás boa? Já estou a ver. Portanto, estes são aqui 3 condicionamentos que te podem bloquear para atingir os teus sonhos. Um quarto, que é a educação e o sistema de ensino. Porque, efetivamente, nós somos educados pelos nossos professores. E em função de quem são os teus professores da vida, os teus professores da escola, os teus professores da universidade, de algum emprego que tu tenhas, esses professores também te vão ensinar algo e eles também te podem bloquear ou não. Porque são uma certa autoridade, são pessoas que, na educação, no ensino, se tu ouviste sempre que não és capaz, tu vais gravar na tua cabeça que não és capaz, e isto vai-te condicionar. E tu vais ter a certeza que não és capaz de. Condiciona de certa forma. Então não tens esta possibilidade de avançar e de te sentires com coragem para fazer de forma diferente. Porque se um professor, se os mais velhos, os mestres, vamos dizer assim, se os teus mestres da educação te dão uma certa informação que tu gravas e que tu vais gravar como sendo certa, porque vem de alguém superior, então isto, da superior, mas em educação, atenção, então podes condicionar-te e impedir-te de avançar nos teus sonhos, porque tiveste este condicionamento também que te vai bloquear com toda a certeza. Naturalmente, com tudo o que te disse, os ambientes familiares, as crenças, os condicionamentos, a educação, também há algo que te pode bloquear, que são as experiências passadas. Existe um provérbio que diz: gato escaldado da água fria teme. Então, é isso mesmo. É que tu podes já ter tido experiências que foram um desagrado para ti e que depois tu já não vais avançar outra vez. Se tu tiveste um casamento que não correu bem, se calhar não vais casar outra vez. Portanto, não vais sonhar com isso outra vez. Lembro-me de uma amiga minha que tinha realmente o sonho de ter uma família grande, mas o primeiro parto correu de forma tão traumática que não quis ter um segundo filho. Portanto, impediu-se de ter a sua família grande, de ter esse sonho de ter vários filhos, porque a primeira experiência foi tão traumatizante que nunca pensou uma única vez que o segundo parto poderia ser diferente. Portanto, ela agora já não pode ter filhos. No entanto, é uma mágoa que ficou no seu ser, porque, pronto, aí está, ficou bloqueada, cismada mesmo naquela experiência traumática que viveu. E pronto, e isso também condiciona e também te bloqueia e também te impede de atingir os teus sonhos. Outro condicionamento, a própria imagem que tu tens de ti própria, a percepção que tu tens de ti, como é que tu te vês. E isto vem condicionado ainda por tudo o que tu vês, tudo o que tu vives entre os 0 e os 21 anos. Se tu achas que não mereces, se tu achas que não vales nem o esforço, nem aquela promoção, se tu achas que não vales, te garanto que o universo vai fazer com que tu não tenhas e não recebas, porque não o vales, não te autovalorizas por isso. Então, é muito importante que tu entendas que esta autoimagem que tu tens de ti também vai bloquear-te de alguma forma. Se tu queres muito assistir, sei lá, fazer teatro, adorarias ser atriz, ator numa peça de teatro,
mas tens vergonha de ti mesmo, achas que não tens o cabelo certo, o corpo certo, seja o que for, então tu estás-te a autolimitar, tu estás-te a sabotear, tu estás-te a dar explicações e razões para justificar que não consegues ir atingir esse sonho. Mas é simplesmente porque a tua imagem, a imagem que tu tens de ti, é que é diferente. A partir do momento em que tu mudas essa imagem que tens de ti, essa percepção que tens de ti, então aí as oportunidades começam a aparecer. Até que isso apareça, até que isso surja, pode haver aqui algum tempo, algum trabalho que tem que ser feito, porque é preciso um trabalho. Eu posso dizer-te que eu tenho 51 anos e trabalho em mim desde criança, porque estou muito conectada e muito ligada a estas coisas da espiritualidade desde muito cedo. E o que é certo é que só há cerca de uns 2 anos, e tenho feito trabalho sobre mim, muito de esculpir e de fazer muitas coisas. E nestes últimos 2 anos é que eu me olho ao espelho e amo-me mesmo e digo, tu és mesmo bonita. Mas é de há pouco tempo. Teve que haver um trabalho em mim muito grande, muito intenso, para ir precisamente ver estas origens, de onde é que vinham estas crenças, de onde é que vinham estes condicionamentos, quais eram os condicionamentos que me estavam a impedir de atingir os meus objetivos, os meus sonhos. E só há muito pouco tempo é que eu tenho realmente uma imagem de mim positiva e benéfica. Ao ponto que, quando alguém me diz qualquer... Eu, às vezes, por exemplo, eu agora estou aqui com o cabelo aqui, mas tu nem imaginas, eu tive que... Ai, caramba, não, pus aqui o cabelo como deve ser, porque eu ia com o meu chignon aqui, com o cabelo cá em cima, o meu ananás, como eu disse, como eu costumo dizer, mas não fica bem. Só que aí está, já nem me preocupo com o que as pessoas vão dizer. Aliás, é por essa razão que eu já me exponho mais ao público e se me acompanhas há alguns anos, só nos últimos 2 anos, precisamente, é que eu tenho aparecido mais em direto, é que eu tenho aparecido mais a fazer vídeos, é que eu tenho aparecido mais a mostrar-me assim, descansada, sem me preocupar com o que vão dizer. E isto porque já não me preocupo eu com, não é com uma imagem descuidada de mim, não é isso. Ao contrário, é com uma valorização da minha imagem. Se eu conseguir fazer, então toda a gente pode fazer, porque acredita que não foi fácil para mim, não foi. Outro bloqueio, outra razão que te impede de atingir os teus objetivos. Simplesmente o medo do desconhecido. O medo do desconhecido que, se tu te lembras do que eu disse no início, se tu viveste numa família super protetora, então esse medo ainda é maior, porque não sabes como é que tu vais ultrapassar, o que é que vais encontrar, porque tiveste um ambiente, cresceste num ambiente em que, cuidado, atenção, Não, pelo amor de Deus, é preciso experimentar as coisas. Enquanto bebê, começaste a andar e os pais já vai cair, por amor de Deus, está a aprender a andar. Realmente, quando estamos a aprender a andar, e se tiveres filhos em idade pequena, atenção a isso, a queda que têm é de 20 centímetros, porque entre as nádegas que estão envoltas numa fralda e os pés, se cai, não cai muito. E tem que haver esta queda para depois voltar a experimentar. A criança não ficou parada à primeira queda. Caiu e voltou a tentar fazer as coisas. Portanto, isto é que seria o processo normal. Mas tens um ambiente em que te diz, cuidado, e depois pega na mão, e depois agora vai com jeitinho, né? Pronto, e começa a andar dessa forma. O que tu gravas é que precisas de ajuda para fazer as coisas. Então, fazer sozinha já é mais difícil. Então, há este medo do desconhecido. O que é que será? O que é que virá depois? Meu Deus, o que é que vai cair o karma e a trindade porque estou a fazer isto ou estou a fazer aquilo? Pronto, bloqueia-te. Bloqueia-te e é melhor ficar aqui porque assim não avanço, não caio.
não cai e não tem surpresas, daquelas surpresas que eu não vou saber como reagir, por exemplo. Então, isto são medos que gerais, variados, que te podem mesmo impedir de alcançar o teu sucesso, os teus sonhos, aquilo que tu anseias para ti. Finalmente, uma outra razão que te impede de atingir os teus sonhos é a falta de conhecimento e de habilidades. Porque podes efetivamente sentir-te que não tens os conhecimentos suficientes para chegar lá. Tu queres ser, sei lá, tu queres abrir uma creche e achas que não tens conhecimentos suficientes sobre a legislação, que não tens habilidade para lidar com crianças, que não tens, enfim, podes pensar tudo e mais alguma coisa. Olá, Sandra Paula, tudo bem? Podes achar, se calhar passaram aqui algumas pessoas, mas eu não vi, só vi aquelas pessoas que se manifestam, portanto, olha, um beijinho. Então, esta falta de habilidade ou esta falta de conhecimentos fazem com que tu ainda não vás avançar para. Se eu estiveres à espera de saber tudo sobre gerir uma conta, umas redes sociais. Se eu estivesse à espera de saber tudo sobre contabilidade, se eu estivesse à espera de saber tudo sobre a legislação do RGPD, etc. Eu não tinha aberto, não tinha começado o meu negócio há cerca de 15 anos. Não tinha porque não temos os conhecimentos todos. Agora, saber-te rodear das pessoas que sabem, isso é que é o mais inteligente. Acho que foi há pouco tempo que eu vi uma história de um rapaz que tinha uma empresa enorme, multinacional, e que quando estava na escola, na realidade era uma criança, estava lá no fundo da turma, não prestava muita atenção, não tinha muitos conhecimentos, não tinha muitas boas notas, e entretanto ele encontrou-se num café com um rapaz que é engenheiro não sei do quê, e que ia fazer uma entrevista, e que acabou por descobrir que ia fazer a entrevista para a empresa deste rapaz. E este rapaz, na realidade, não percebia nada de construção, mas tinha ido buscar o melhor engenheiro de construção. Não percebia nada de redes sociais, mas tinha ido buscar a melhor pessoa que sabia fazer marketing digital. Não tinha conhecimentos de internacionalização, mas foi buscar os melhores advogados que podiam fazer depois essa internacionalização. Então, não estejas à espera de ter todo o conhecimento, porque isso é impossível. Agora, tem o básico e tem a tua paixão para avançares com o teu sonho, avançares com o teu objetivo, avançares com o teu desejo. Se isso acontece, então, sim, tu vais ter todo o sucesso do mundo para isso. Então, eu dei-te aqui algumas das razões que te impedem mesmo de seguir os teus sonhos. Como é que tu podes identificar o que eu te proponho aqui, que é, mas para isso tens que te inscrever no link que está aqui na descrição. Olá, Maria Luísa! Olá, Romy! Há tanto tempo que não nos vemos. Muito gosto. O que é que eu ia dizer? Na descrição aqui do evento tens um link para poderes receber o resumo aqui do que eu disse, porque falei aqui de muitas coisas, mas vou dar-te o resumo, e vai haver um exercício que eu te vou deixar também, em que tu vais poder analisar todas as áreas da tua vida e vais poder ver em quanto satisfatório é que tu te encontras, bem, não sei se é bem o português que eu estou a falar, mas o quão satisfatória é a tua vida em várias áreas da tua vida para tu perceberes onde é que poderá haver aqui um bloqueio. Porque quando tu fizeres este teste, esta rosa, tu vais-te a perceber que há ali áreas da tua vida em que há algo que tu podes fazer. E aí, o que é que eu te proponho? Proponho-te 30 minutos, são gratuitos, claro. Proponho 30 minutos comigo, mas tens de marcar, porque não vou responder aos e-mails. Tens que mesmo agendar na agenda.
porque a agenda é a minha agenda, podes lá chegar, clicar, 30 minutos, reservar, e eu na altura vou depois ligar-te, portanto tens que deixar lá o teu número de telefone também, e falamos, mas terás feito o exercício primeiro para poderes perceber exatamente o que é que está a passar contigo e eu aí ajudar-te a dizer-te, olha, podes fazer isto, podes fazer aquilo, sinto que há outra coisa, porque aí está, enquanto terapeuta eu utilizo testes inconscientes e esses testes vão dizendo o que é que está por trás, qual é o bloqueio mais profundo que está por trás. E eu aí posso te ajudar. É esta a proposta que eu te faço. Aliás, se quiseres receber todos os resumos das lives, destas lives que eu vou começar a fazer agora às... Olá, Maria Catarina. Isto está a ser aqui com duas redes diferentes, três redes diferentes. Está a ser engraçado, mas efetivamente o meu olhar fica ali para quem vai dizendo um olá. Portanto, eu só sei quando as pessoas fazem um olá. Se não fizerem um olá, não sei que vocês estão aqui. Mas a ideia aqui é mesmo de perceberes, ok, o que é que poderá estar mesmo, no meio destas razões todas, o que é que poderá estar mesmo na origem deste meu bloqueio? Porque há algo que está aqui que me impede. A origem pode ser qualquer uma destas que eu te dei, né? Mas pode ainda haver mais. Estas são as mais comuns. Estas são aquelas que aparecem mais vezes, que são mais recorrentes e mais comuns, mas temos N possibilidades. Para teres uma ideia, eu sou daquelas pessoas que tenho muitos projetos, avanço, faço muitas coisas, mas preciso sempre do toque final, de uma ajuda final para chegar mesmo ao final. E isto eu descobri que a história do meu nascimento condicionou isto. Ou seja, o nascimento é o quê? É uma passagem que nós fazemos, é uma mudança que nós fazemos. E é a primeira vez que nós entramos num processo para chegar a uma mudança que é a mudança e nascer. Okay? No meu caso, eu tive que levar a ajuda de ferros. Portanto, naquele toque final do nascimento, precisei de ferros para poder nascer. Isto, ao nível inconsciente, o que é que me traz? Traz que, aí está, quando estou num processo de mudança, quando estou num processo de criatividade, etc., preciso sempre de um toque final de alguém, uma hierarquia, uma mentora, um mentor, uma palavra do Estado, seja o que for, para dar aquela, permitir que realmente dê a última carta para poder então chegar aos meus sonhos. Hoje eu sei disso. Como eu sei disso, eu trabalho de uma forma diferente. Então, o processo é muito mais rápido. Já não preciso daquela tal ajuda no final. Ajudo-me logo desde o início e as coisas correm muito bem. Portanto, se eu o fiz comigo, com toda a certeza, conseguirei também ajudar quem se autorize mesmo a então marcar estas sessões estratégicas, diagnósticas, levantamentos, esclarecimentos, enfim, chama-lhe o que quiseres, mas pronto, são 30 minutos que podes ter aqui do meu tempo. Mais não posso dar porque tenho as consultas, tenho as formações, tenho outros afazeres, portanto o tempo é limitado, mas é com todo o gosto e com toda a alegria que eu o faço. Nisto, penso que está tudo. Sim, está tudo. Está tudo, já tenho aqui a minha cábula já dita. Portanto, se quiseres receber o resumo, tens que te inscrever para receber o resumo destas lives e ter esse tal exercício para depois poderes então marcar os 30 minutos comigo e a gente ajudar-te aqui a encontrar uma solução para tu trabalhares e para tu perceberes aqui onde está o teu bloqueio. Nisto, marca encontro contigo para a próxima semana, dia 14, né? Dia 14 de junho. A minha prima faz anos, portanto eu não posso esquecer de dar os parabéns, mas dia 14 de junho cá estaremos para mais uma live e para falarmos mais de bloqueios, mas vai ser outro tema. Até lá, um beijinho muito grande
e fiquem bem. Um beijinho, fiquem bem, até para a semana. Isto agora estar aqui a parar. Ora bem, tchau, tchau.